Meus amigos e amigas, é com muita alegria que iniciamos mais uma reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Isabela, Lucimar, José e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Célia, com a prece inicial, nossa irmã Rita, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e pelos comentários dos irmãos Marcos e Sérgio. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, lembrando que isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios deste banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no Lar, buscando a nossa reforma íntima, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade de luz, estando sempre em constante oração. Amado Jesus, nosso querido Mestre, pedimos a sua bênção nessa noite de trabalho, de reunião, e falamos da sua palavra, que possamos abrir nossos corações e a nossa mente, para que seus ensinamentos possam adentrar dentro de nós e agir na nossa reforma íntima profundamente, possa impulsionar um pouco mais a nossa busca para a nossa mudança, para o nosso crescimento. Abençoa cada lar que abrir as portas para essa palavra. Abençoa cada espírito que estiver ouvindo, que possa sensibilizar e buscar cada vez mais a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada trabalhador da sua messe, Senhor. A todos os dias receber do alto as forças necessárias para conseguir driblar todas as dificuldades internas e exteriores. Que possamos, Senhor, todos os dias dormir com a sensação e a certeza de que foi mais um dia de dever cumprido, um pouco melhor que o dia anterior, e na certeza que podemos fazer melhor, um pouco mais no dia seguinte, inspirados na Tua palavra, no Teu amor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está desencarnando nessa situação de pandemia, que elas encontrem luz e consolo para as famílias que estão em casa, a situação que está no nosso país. Abençoa a todos nós, que a graça da nossa Mãe e dos nossos mentores espirituais, que estejam sempre conosco, que assim seja. Capítulo 94, Ao salvar-nos.
Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava a si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores do momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Esse versículo, ele é um versículo um tanto quanto difícil das pessoas que não têm fé, das pessoas que não conhecem realmente o caminho da cruz, de compreender. Porque o que é que eles dizem? Se Jesus tinha tanto poder, se ele foi, não é, o verbo que se fez carne, que encarnou, com tanto poder, com toda a glória, por que é que então ele não conseguia salvar a si mesmo? Eu mesma, durante muito tempo, na minha juventude, eu também não compreendia esse verso. Eu achava também que havia alguma coisa errada. Mas, à luz do Espiritismo, quando eu conhecia a doutrina espírita, eu conhecia uns 30 anos atrás, eu comecei a compreender muita coisa do Evangelho que eu não compreendia. Que essa era uma dos versículos que eu realmente não conseguia entender. E hoje, depois que eu fiz um curso, esse curso sistematizado da doutrina espírita, eu realmente melhorei muito a minha compreensão do Evangelho. Eu confesso que muitas das coisas que eu não entendia na Bíblia, hoje eu consigo ler e entender à luz do Espiritismo. Porque é um versículo difícil, né? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, como é que um ser tão poderoso como Jesus, né, poderia não se salvar a si mesmo? Mas hoje nós compreendemos que foi necessário, que o exemplo da cruz foi extremamente necessário para a sobrevivência do Evangelho. Será que se não tivesse existido a cruz, se não tivesse existido a ressurreição, o Evangelho teria sobrevivido todos esses anos, né, chegando até nós? Com certeza, o Evangelho não teria essa sobrevivência e talvez Jesus tivesse até que voltar novamente com o exemplo que ele deu há 2000 anos atrás. Então, hoje, a gente compreende de uma forma mais fácil através dos ensinamentos, dos livros que eu tenho lido, né, de Chico Xavier, a doutrina espírita. Então, eu consegui realmente compreender muita coisa e é importante que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muita clareza
para muitos dos versículos que às vezes ficam incompreendidos para a gente. Eu considero esse versículo assim, fantástico, fundamental. Ou seja, nós precisamos também aprender a aceitar a nossa cruz. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, Chico Xavier, que nada, Chico Xavier, por que ele não curou a si mesmo? Por que ele teve tanta doença? Né? Eu já vi pessoas também falando a respeito de São Francisco de Assis, que morreu moderno, com 40 e poucos anos, sério, com tuberculose, ele teve, inclusive, muitas doenças. Então, por que São Francisco não curou ninguém? Como é que ele hoje vai fazer milagre? Então, as pessoas materialistas não conseguem compreender o sacrifício dos santos em prol da humanidade. Então, é dessa forma que eu consigo entender esse versículo de Marcos, capítulo 15, versículo 30. É preciso a gente perceber de antemão que quem falava estes dizeres, salva-te a ti mesmo e desce da cruz, não eram pessoas poderosas, era o próprio povo. Eram transeuntes que estavam acompanhando a crucificação de Jesus. Nesse contexto, é preciso que consideremos que Jesus, diferentemente do que acontecia na época, apresentava uma nova ordem, baseada na serenidade, na pregação, no exemplo de correção e no amor. As pessoas realmente não conseguiam compreender seu ministério. O mundo era marcado pelo poder, representado na ocasião pelo Império Romano, que tinha foco construído por meio de guerras e brigas de poder. Ao contrário, Jesus pregava o amor e a paz. Pregava o amor e a paz no sentido de que as gerações futuras dessa forma atingiriam o seu reino. E ele sabia que a sua missão não pertencia aos homens. Emmanuel, no texto, demonstra esse caráter da humildade da missão de Jesus, para alertar todos nós que, ao nos entregarmos à salvação proposta por Ele, devemos estar conscientes que o mesmo grito malicioso proferido por aquela multidão em relação ao Mestre na cruz, nós também estaremos a ouvir. Neste alerta, Emmanuel coloca 3 posições possíveis de julgamento por parte dos homens maliciosos. Um deles seriam os privilegiados e vitoriosos. É comum, até nós mesmos, também fazermos esse julgamento. E como é que ele explica? Quando o trabalho tem foco no engrandecimento pessoal da matéria, ou seja, o materialismo, sem observar as necessidades do próximo. Vejam só, é muito comum a gente achar que quem é vitorioso é justamente a pessoa que adquiriu posses, a pessoa que adquiriu poder, a pessoa que adquiriu um bom nível social. Isso é o comum. E aí está explicado pelo Emmanuel nesse sentido. No outro extremo, seríamos considerados loucos, quando o trabalho for exageradamente focado nas responsabilidades graves, assim colocada por ele. Como eu gostaria de explicar? Neste sentido, é quando a gente faz o trabalho enveredando pelos maus caminhos, ou comportamentos inadequados e amorais, evitando a prática do bem. As pessoas também vão observar esse exagero na prática do trabalho que não é o trabalho adequado. E por fim, a última análise é quando as pessoas usarão a mesma ironia proferida a Jesus. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. A Rita citou muito bem alguns exemplos aí de trabalho desta forma. Um deles, no nosso caso, é o do Chico Xavier. Ela também citou aí São Francisco de Assis. Como seria isto? Caso o trabalho seja desenvolvido por experiências exemplares, ou seja, amor ao próximo, caridade,
pregação dos ensinamentos de Jesus, entre outros, e sendo este o caminho, trabalhar sempre para a nossa melhoria espiritual, devemos estar preparados aos gestos irônicos e desdenhos destes homens, pois vai acontecer. Mas como Cristo, devemos seguir adiante no trabalho e na busca da luz e da salvação. Célia, Marcos, vocês foram incríveis nas explanações diante ao texto que hoje nos foi sugerido e aqui estamos estudando. Algo que Deus nos traz é a sua maneira simples, naquilo que de fato é importante, né? E hoje salvar, de repente, de uma perca ou até mesmo de um dano moral de nossa elevação, de fato é uma inclinação às trevas exteriores, onde nós temos que ter a percepção de muita cautela, muito cuidado, né? Jesus deu um claro exemplo de convicção em relação ao que veio pregar. Foi tentado inúmeras vezes, mas não cedeu às tentações que facilmente nós cedemos em função da nossa imperfeição moral. Estamos crescendo, caminhando com toda certeza, e sabemos que estamos neste mundo de provas e expiações com vistas de fato ao progresso espiritual. Então, que sejamos vigilantes às tentações de extravasarmos nosso orgulho e também o egoísmo. É o vigiai e orai, né? Se quisermos nos salvar, sejamos caridosos. Segundo a compreensão de Allan Kardec, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos dos espíritos superiores, uma frase muito simples e traz um significado tão grande, que fora da caridade não há salvação. Está lá, capítulo 15, item 5. Talvez, antes da cruz, o Cristo foi fiel ao seu ensinamento e quando esteve no madeiro, nos disse, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perde-se-á, e aquele que perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com o efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. Isso são passagens que estão nos livros de Marcos, Lucas, Mateus, João. Então, para finalizar, que possamos seguir o Cristo, independente que teremos que assumir por causa disso, e salvemos, deste modo, nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude, que assim seja. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem comentados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. O discípulo fiel de Jesus reconhece na dificuldade do labor o acesso às esferas superiores. Se desejamos estar face a face com o Mestre, devemos nos abster do campo da maldade e da maledicência. Pense nisso.
Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas. E com o auxílio da espiritualidade de luz que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir a harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.